can't touch this. You can't touch this. E aí, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. O tema da nossa aula de hoje é os tipos de conhecimento. Quando fala tipos de conhecimento, está querendo dizer, logicamente, que é mais de um. Mas quais tipos de conhecimento são esses? Rapidamente falando, eu vou citar para vocês aqui 4, né? Nós temos, então, de um lado, o saber filosófico, de outro, o saber científico, temos também o saber do senso comum e o saber religioso. O saber religioso é o mais simples deles de definir, é aquele saber que você tem a partir de uma revelação de um plano superior, né? Que é o de um plano espiritual, que é paralelo com o nosso plano aqui do mundo natural, e ele te revela verdades sobre a coisa. Porque quando você fala em conhecimento, você está falando também de uma busca pela verdade. No caso do conhecimento religioso, você tem a revelação de certas verdades através desse mundo espiritual, né? O senso comum é o conhecimento que nós temos no dia a dia. Aquele tipo de conhecimento que você tem do mundo e que não é um conhecimento profundo, nem científico mesmo, né? Nem experimental do mundo. É um conhecimento de vivência. Então, por exemplo, né? Alguém já deve ter falado para você que se você tiver com uma dor de barriga, você vai lá e toma um chá disso com aquilo e você melhora, né? Isso não tem uma experimentação científica, laboratorial, para que você possa ter a confirmação de que tal chá, ele pode de fato melhorar e não piorar a sua dor de barriga, né? Então esse tipo de conhecimento é um tipo de conhecimento da vivência. E muitas vezes o conhecimento do senso comum, ele é formado por opiniões que são totalmente ilógicas, né? Totalmente sem noção, vamos dizer assim. E basta com que você aprofunde um pouco mais para que você perceba que esse conhecimento do senso comum é um conhecimento muito superficial e muito falho. 2 outros tipos de conhecimento que eu comentei com você são os conhecimentos científico e o conhecimento filosófico. Olha a diferença. O conhecimento científico, ele parte de uma hipótese, de um problema, e tenta, através de um experimento, chegar a uma conclusão para ver se aquela hipótese ou aquele problema foi resolvido, certo? Então é uma questão com método, uma questão de experimentação, de regularidade, que você faz através de uma série de exercícios, né? O conhecimento filosófico, ele é diferente, não tem como você reproduzir esse tipo de conhecimento no laboratório. Então vamos pegar, por exemplo, uma ciência como psicologia e você está estudando a depressão de alguém, né? Que remédio você dá para ele, quais são as causas daquela depressão e tudo aquilo. Em filosofia, você não vai se perguntar primeiro pelas causas, você vai perguntar o que é a tristeza. O que é esse sentimento que tira de nós a nossa energia? O que é esse sentimento que faz com que nós olhemos para o mundo e, embora o mundo seja maravilhoso, nós o achemos caótico e terrível? Você entende que é muito mais profundo? Enquanto a ciência estuda a causa mortes de alguém, a filosofia vai se perguntar por que nós morremos e como que nós podemos encarar a morte. Então são coisas muito mais profundas. Então, nessa breve introdução, não tão breve assim, eu falei para você desses 4 tipos de conhecimento que são os mais comuns, né? Tem outros, mas vamos ficar nesse agora. Dentro desses tipos de conhecimento, ao longo da história da filosofia, houve 3 tipos de conhecimento, e são, por exemplo, os que eu ensino durante o 2º ano, na parte de história da filosofia moderna. Esses conhecimentos são o empirismo, o racionalismo e o criticismo, certo? Olha só, empirismo vem de empiria. Empiria vem de experiência. Então, os empiristas são aqueles pensadores que acreditam que você só pode chegar até a verdade através do conhecimento empírico, através do conhecimento das experiências sensoriais. Um empirista vai dizer para você que, para conhecer o mundo,
você precisa da experiência do mundo. Então, para conhecer o mundo, segundo os empiristas, você precisa usar os seus 5 sentidos, né? O tato, o olfato, o paladar, para poder conhecer o mundo de verdade. E sem você ir lá e ter contato direto com o mundo, é impossível que você chegue até a verdade. Então, os meus sentidos, né? Aquilo que me faz conhecer o mundo, é a única forma que eu possuo de poder chegar à verdade. De outro lado, os racionalistas, e racionalista vem de razão, né? Como o próprio nome diz, privilegiam a razão para conhecer o mundo. O que eles vão dizer é que, ao contrário do que os empiristas pensam, os meus sentidos, eles só me enganam, né? Eles só me levam ao erro e não à verdade. O que me leva à verdade é a minha capacidade de reflexão e de raciocínio. Então, para te dar um exemplo, né? O empirista, que geralmente são britânicos, né? Eles são pesquisadores, vamos dizer, mais práticos, né? Eles acham, por exemplo, que através de uma repetição de uma experiência, você consegue chegar a uma verdade geral. Os racionalistas vão falar o seguinte, olha só, imagina que você está numa cachoeira, acabou de tomar um banho gelado ali na cachoeira, e você sai direto da cachoeira para tomar um banho morno em casa, certo? Não é nem frio nem quente. Como a água vai parecer para você? Ora, você acabou de sair da água gelada, tomou um banho morno, a água do chuveiro pareceu que estava muito quente. Agora, imagina que você está no inverno, meia-noite, deitado debaixo da coberta, tomando um chocolate quente, assistindo uma série, e você se lembra, nossa, esqueci de tomar banho, né? Aí você vai lá e só tem essa temperatura no chuveiro, né? Só o morno. Aí você chega e toma banho. Como que a água vai parecer para você? Vai parecer fria. Então, como que a mesma água, a mesma temperatura pode parecer diferente no meu corpo? Porque os meus sentidos, eles se alteram muito fácil. E se eles se alteram muito fácil, eles não podem me dar uma certeza sobre algo. Então, esse é o argumento dos racionalistas, né? Você não pode confiar nunca nos seus sentidos, porque eles te enganam. Para os empiristas, o meu conhecimento é através dos meus sentidos. Para os racionalistas, os sentidos só me enganam, só me levam ao erro. Então, eu tenho que conhecer através do meu raciocínio, da minha reflexão. E você tem também uma forma de conhecimento que foi o criticismo. Criticismo vem de crítica, né? Um conhecimento crítico. Essa forma de conhecimento, ela vem especificamente de um pensador que viveu ali ao longo do século XVIII, nasceu em 1724 e morreu em 1804, e ele é chamado de Immanuel Kant, né? O Kant, ele olhou para os empiristas, viu os problemas deles, mas viu também o que eles tinham de corretos. E olhou para os racionalistas e viu a mesma coisa, que eles tinham pontos negativos e pontos positivos. Então ele gerou uma nova teoria, que é essa teoria do criticismo, para falar o seguinte, olha, os empiristas estão certos e os racionalistas também. Por quê? Porque a forma de conhecer o mundo começa com os sentidos. Como que eu posso conhecer o mundo se eu não tenho contato físico com ele? Isso é impossível. Mas eu só posso organizar esses dados do sentido através do meu raciocínio e da minha reflexão. Deu para entender? O que ele faz é uma síntese. Ele pega os sentidos, a razão e fala, é os dois trabalhando em conjunto que me fazem conhecer o mundo que existe. Então eu espero que tenha ficado bem claro para você, né? Essas formas de conhecimento diferentes que nós tivemos ao longo da história da filosofia. Veja bem que eu não tratei de todas, né? Isso não teria como fazer. Mas eu tratei de 3 que são as mais importantes. O empirismo, o conhecimento dos sentidos, das experiências sensoriais, e do conhecimento da razão, do raciocínio, dos racionalistas. E também do criticismo, que faz uma junção entre aquilo que as duas têm de melhor.